Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá dar prosseguimento ainda falando sobre soluções, né? Então na aula de hoje o nosso tema é coloides, introdução aos coloides, mas também algumas considerações ainda sobre soluções. Então para vocês verem como o tema soluções ainda gera, né, repercute muitos conteúdos, muitas informações. Então, para soluções, a gente tem também o que a gente chama de propriedades coligativas. Então, propriedades coligativas, como é que a gente pode, né, definir, caracterizar uma propriedade coligativa? São aquelas que dependem apenas do número, né, das partículas, das moléculas dentro da solução, e não do tipo de partículas do soluto ou do solvente em um dado volume, tá, de solução. Então, isso é importante a gente sempre lembrar quando se fala de propriedades coligativas. Dependem do número de partículas, de moléculas, mas não do tipo, né, de interações. Então, olha só, as mais importantes, abaixamento da pressão de vapor, elevação ebulioscópica, abaixamento crioscópico e osmose. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, algumas características principais de cada uma delas. E aí, pensar que, termodinamicamente, essas propriedades, né, elas surgem principalmente do abaixamento do potencial químico do solvente líquido devido à presença do soluto. Então, se a gente abaixa o potencial químico do solvente, quando a gente adiciona um soluto, a gente está estabilizando a solução, né? Então, a gente tem o que a gente chama de propriedades coligativas. Então, falando especificamente do abaixamento de pressão de vapor. Então, vamos imaginar a situação. O que acontece? Solventes não voláteis reduzem a habilidade das moléculas da superfície do solvente de escaparem do líquido. Então, ou seja, eu tenho um solvente puro, vamos imaginar duas situações. Solvente puro, que tem uma pressão de vapor, e se eu adiciono um soluto aqui, não volátil, a gente acaba diminuindo a pressão de vapor desse solvente, então fazendo com que não ocorra, né, a passagem do líquido para o gasoso, tá? Então, consequentemente, a pressão de vapor é reduzida, tá? A quantidade da redução depende, né, da redução da pressão, depende da quantidade de soluto. Então, se eu ponho um pouquinho soluto, eu acabo diminuindo um pouquinho só essa pressão de vapor. Se eu coloco muito soluto dentro desse solvente, eu diminuo ainda mais a sua pressão de vapor e ele não consegue escapar do líquido para o estado gasoso, tá? Então, vamos imaginar um caso, uma situação, né, do nosso cotidiano. Imagina que a gente mistura água com sal ou água com açúcar, né? Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso. A gente tem um solvente puro, que é a água, e a gente está adicionando soluto, ou açúcar ou água, ou sal. Então, o que acontece termodinamicamente falando? A adição do soluto diminui o potencial químico do solvente, aumentando a entropia, né, a desordem, e, consequentemente, a gente diminui a energia livre da solução, dificultando a passagem para a fase gasosa. Então, eu tenho duas situações, solvente puro, que tem a sua pressão de vapor, né, e se eu adiciono algum soluto ali dentro, o que eu faço? Eu diminuo o potencial químico. Consequentemente, eu aumento a entropia, aumento a desordem dessa situação, né, desse sistema, e diminuo a energia livre da solução. Então, acabando como diminuir essa passagem, né, essa facilidade das moléculas do estado líquido ultrapassarem essa barreira e passarem para o estado de vapor, estado gasoso. Então, a gente tem essa situação onde a gente tem só o solvente puro, né? Então, a gente vê aqui as moléculas, né, escapando do líquido e passando para o estado gasoso. Então, a gente tem uma determinada pressão de vapor aqui nessa situação. E se a gente adiciona soluto aqui dentro desse solvente, olha só, a gente observa um número menor de moléculas que saem do estado líquido para o estado gasoso. Exatamente por essas explicações termodinâmicas que a gente acabou de ver, tá? Ainda dentro, né, dessa questão de abaixamento da pressão de vapor, termodinamicamente, como é que a gente explica isso? Devido à lei de Raoult, né, onde a pressão do componente A é a pressão de vapor com o soluto, o PA0 é a pressão de vapor sem o solvente e a fração molar
é a quantidade de matéria do componente A. Então, a gente vai ter a lei de Raoult, que expressa o quê? Que a pressão do componente A é igual à fração molar dele vezes a pressão dele sem o solvente, tá? Então, olha lá. Lembrando que a gente tem, né, para a lei de Dalton, que a pressão parcial também, né, a pressão parcial de A é a fração molar de A vezes a pressão total da mistura. Então, a gente tem, para caso, né, de gases, a gente tem esses dois comportamentos para a pressão de um componente dentro de uma mistura, tá? Outra propriedade que a gente pode descrever, ebulioscopia, que quer dizer o quê? Que é o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando a gente adiciona um soluto não volátil a ele. Então, é a mesma situação, eu tenho um líquido puro, né? A hora que eu adiciono um soluto, eu elevo o seu ponto de ebulição. Então, vamos ver alguns casos. O objetivo de fazer isso é o quê? A gente tem que interpretar o diagrama de fases para essa solução. Então, observando graficamente, a gente consegue verificar exatamente isso, esse aumento, essa elevação do ponto de ebulição quando a gente adiciona um soluto nesse solvente puro, tá? Então, ó, soluto não volátil, ele abaixa a pressão de vapor desse líquido, né, fazendo com que dificulte a saída dele do estado líquido para o estado gasoso, exatamente isso, elevação, à medida que adiciona um soluto nesse solvente, a gente eleva o seu ponto de ebulição, ou seja, precisa de mais energia para que as moléculas do líquido, né, da fase líquida, consigam ultrapassar a barreira e passarem para o estado gasoso, tá? Então, ó, se a gente for observar um diagrama aqui de fases, a gente vê exatamente isso, ó, ponto de ebulição da solução. Então, a gente tem o ponto de ebulição do solvente puro, que está aqui, e se a gente adiciona um soluto nesse solvente, olha só, tem um deslocamento, um aumento desse ponto de ebulição da solução. Então, exatamente essa é a situação que a gente observa para definir se teve ou não uma elevação do ponto de ebulição ao se adicionar um soluto nesse solvente, tá? Então, algumas considerações. Se a gente pensar, condição padrão aqui, 1 atm, que é o ponto de ebulição normal do líquido puro, vai existir uma pressão de vapor mais baixa da solução, aí, consequentemente, o que a gente observa? Uma temperatura mais alta vai ser necessária para atingir a pressão de vapor de 1 atm, tá? E aí, a gente vai observar que existe uma constante molar de elevação do ponto de ebulição, que a gente vai chamar de Kb, tá? E aí, esse Kb, ele expressa o quanto essa variação de temperatura aqui varia com a fração molar Xb. Então, matematicamente, para se calcular, né, essa elevação do ponto de ebulição, a gente tem que o ΔT é igual ao K vezes a fração molar de B, aonde o K a gente pode calcular como RT ao quadrado sobre o ΔH de vaporização. E aí, se a gente pensar novamente aquela nossa mistura de água com sal ou água com gelo, a gente observa isso claramente no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem a água fervendo, a hora que eu adiciono sal ou adiciono açúcar, acaba, né, minimiza essa fervura, então a gente diminui o ponto de ebulição do líquido, que é a água pura, exatamente por causa desses efeitos. Então, o que a gente vê? Que a adição de um soluto diminui o potencial químico do solvente, certo? Automaticamente aumenta a entropia. Então, a gente tem a água pura que tem uma determinada entropia. Quando eu adiciono sal, adiciono açúcar, eu aumento essa entropia e diminuo a energia livre da solução, dificultando, então, a passagem das moléculas do estado líquido para o estado gasoso. Então, eu aumento o ponto de ebulição dessa solução. Tá? Então, se eu quero um efeito macroscópico desse tipo, eu tenho que adicionar um soluto não volátil a esse solvente puro. Tá? Outra propriedade coligativa, diminuição do ponto de congelamento. Mesma ideia, o que eu faço? Eu adiciono um soluto não volátil ao um líquido puro. Então, se eu adiciono um soluto não volátil a esse líquido puro, eu diminuo o ponto de congelamento dele. Tá? Então, ó, novamente, vamos considerar essa situação. A 1 atm, que é o ponto de ebulição normal para qualquer líquido.
não há abaixamento por definição, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Quando a solução congela, o que a gente observa? Que congela-se quase só o solvente puro primeiro. Então, se a gente conseguisse, né, dividir em situações, a gente né, veria exatamente esse efeito acontecendo. De início, é praticamente o solvente puro que, primeiro o solvente puro que congela, tá? E aí, se a gente fosse olhar, então, a curva, né, de sublimação para o solvente, puro tem que ser a mesma para a solução, né? E aí, a gente olhando o ponto triplo, né, que ocorre num diagrama de fases, há uma temperatura mais baixa em virtude da pressão de vapor mais baixa para a solução. Então, seria o mesmo, né, diagrama de fases que a gente viu no slide anterior, a gente está vendo aqui, ó, para o caso, né, ó, do ponto de congelamento da solução. Então, a gente tem o ponto de congelamento do solvente puro, tá aqui. A hora que a gente adiciona soluto nesse solvente, a gente observa um deslocamento, né, menor aqui para a temperatura de congelamento da solução. Então, mostra claramente que a adição de um soluto em um solvente puro, a gente diminui o ponto de congelamento da solução, tá? E aí, olha, a curva do ponto de fusão, né, que seria também relacionada ao ponto de congelamento, a gente verifica nessa linha vertical, a partir do ponto triplo, e aí a gente verifica o quê? Que a solução congela a uma temperatura mais baixa, que foi exatamente esse deslocamento que eu mostrei para vocês no gráfico anterior, comparado com o solvente puro. Então, como que matematicamente a gente pode calcular isso? A diminuição do ponto de congelamento vai ser definida como um delta TF, que é diretamente proporcional à molaridade, né? A gente pode considerar nesse caso. E esse KF vai ser uma constante de abaixamento do ponto de congelamento molar, já que a gente está falando de molaridade. Então, matematicamente, a gente pode calcular esse ΔT, né, que é a diminuição do ponto de congelamento, é a constante vezes a fração molar do B. E a constante a gente pode calcular como RT ao quadrado, dividido pelo ΔH de fusão. Tá? Então, essa matematicamente é a fórmula que a gente consegue descrever esse abaixamento do ponto de congelamento de uma solução. Então, se a gente for pensar macroscopicamente, né, e trazendo outros conceitos, olha só, o congelamento nada mais é do que uma transição de um estado mais desordenado, estado líquido, para outro menos desordenado. Então, a gente remove, a gente tira a energia do sistema. Tá? Então, a gente sai de um estado líquido, que é menos desordenado, e a gente passa para um estado sólido, né, nessa transição que é o congelamento, para um estado sólido, que é um estado mais organizado. Então, para isso, a gente precisa remover energia do sistema. Tá? Então, ó, a solução tem maior desordem que o solvente, então é preciso remover mais energias da solução para criar ordem. Então, já que o solvente está mais desordenado, a gente precisa tirar a energia dali para ordenar e virar sólido, tá? Então, essa que seria a ideia macroscopicamente visualizando esse processo de congelamento. E isso é bem assim, a gente pode verificar bem no nosso dia a dia, relacionado quando a gente, né, às vezes adiciona sal no gelo, para manter ali uma temperatura mais baixa, ou em alguns países onde há problema com congelamento, né, com nevascas, onde o pessoal acaba introduzindo alguns fluidos anticongelantes no tanque de combustível para não congelar o combustível ali dentro e o carro conseguir, né, ser utilizado nessas épocas. Então, isso tem tudo a ver com essa propriedade de diminuição do ponto de congelamento, tá? Por último, a propriedade osmose, a gente define quando a gente coloca um solvente puro e uma solução, ou também duas soluções com concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável. Aí o que a gente observa quando a gente faz esse experimento? Né? A gente coloca um solvente puro e uma solução separados por uma membrana semipermeável. Então, ocorre a passagem do solvente pela membrana no sentido do solvente para a solução. Ou, em outras palavras,
da solução menos concentrada para a solução mais concentrada. Então, um exemplo bem, né, aplicado é quando a gente coloca, por exemplo, a ameixa em água, a gente observa, né, então a gente tem a ameixa seca, quando a gente coloca essas ameixas em água, a gente observa o quê? Que a partir de um tempo elas incham, e é exatamente isso, ó, ocorre, a pele seca da ameixa funciona como uma membrana, né, semipermeável, e aí o solvente, que é a água, passa por essa membrana até chegar no interior do sistema, que nesse caso são as ameixas. Tá? Então esse seria um exemplo para a gente visualizar, conseguir visualizar o efeito da osmose. Tá? E aí, uma terceira, né, na verdade, um caso, né, também relacionado com soluções, é o que a gente chama de colóides. Então, o que seriam, né, no nosso dia a dia, a gente poderia, né, quando a gente vê um nevoeiro, quando a gente vê uma fumaça, chantilly, leite, tinta, marshmallow, manteiga ou vidro, a gente tem um tipo de colóide envolvido nesses exemplos. Então, a gente vai ver ao longo daqui do restante da aula o que está por trás desse conceito de colóide, tá? Então, ó, colóide. Quando a gente adiciona soluto a um solvente, que ainda se trata de uma solução, né, do nosso tema solução, quando a gente adiciona soluto a um solvente, a gente pode ter 3 tipos de sistemas: soluções, suspensões e colóides, tá? E aí, qual que é a diferença fundamental entre uma solução e uma suspensão? Se refere exatamente ao tamanho das partículas dispersas, tá? Então, numa solução a gente tem um tipo de tamanho, né? E numa suspensão outro tipo de tamanho de partículas. No caso dos colóides, a gente pode definir como misturas heterogêneas de pelo menos 2 fases diferentes, com a matéria de uma das fases na forma finamente dividida, então partículas bem pequenas, denominadas fase dispersa, misturadas com uma fase contínua, né? Pode ser sólido, líquido ou gás, que a gente vai definir como meio de dispersão, tá? E aí algumas, né, outras curiosidades relacionadas a colóides. Bem antigamente, né, já se utilizava, né, soluções na forma de colóides, então na forma de géis de produtos naturais, como alimentos, assim como dispersões de argila para fabricações de utensílios de cerâmica, dispersões de pigmentos para decorar as paredes de cavernas. Então, tudo isso nada mais é do que colóide, solução na forma de colóide. Tá? Hoje em dia, a gente vê muitas aplicações para esses colóides. Então, na higiene pessoal, sabonete, shampoo, pasta de dente, espuma de barbear, maquiagem, cosméticos em geral, são formas de colóides. A alimentação, todos esses exemplos aqui, né, do nosso dia a dia, se trata de colóide, tá? Meio ambiente, neblina, fumaça, aerosóis, todas essas formas nada mais são do que colóides, tá? E a gente pode ter algumas, né, definições aqui para colóides. Então, colóides também são chamados de dispersões coloidais, onde a gente tem um dispersante, que é a mesma coisa que a gente falar de solvente, e disperso, que equivale ao nosso soluto das nossas aulas de soluções tradicionais, tá? Então, ó, a gente verifica que o tamanho das partículas, dependendo do tamanho das partículas desse colóide, essas partículas podem atravessar um filtro, porém não uma membrana semipermeável, né? Então não é tão assim, né, fácil de atravessar uma membrana semipermeável devido ao tamanho das partículas, tá? Então, outra característica bem interessante dos colóides é que essas partículas, né, dos colóides, elas são suficientemente grandes de forma que elas refletem e dispersam a luz. E esse foi um efeito, com esse chamado de efeito Tyndall, que se deve a esse tamanho das partículas na forma de colóides, né? Então, olha só, um exemplo aqui, foi colocado um copo com uma solução aquosa de açúcar, então foi um experimento comparando um copo com uma solução aquosa de açúcar e o outro copo com leite diluído em água, tá? Aí se passou um feixe de laser e se verificou em um dos copos que ocorreu um rastro, né, no copo onde estava a dispersão coloidal de leite.
Então, aqui a gente tinha a água, a solução com água e açúcar, e aqui a solução com água e leite. Então, a gente verifica que ao passar um feixe de laser, ocorre a dispersão dessa energia desse feixe aqui pela solução coloide, né, da forma de coloide. Então, esse efeito óptico, ele foi provocado pela dispersão na luz nas partículas coloidais e se refere exatamente ao efeito Tyndall relacionado a coloides. Algumas outras definições, olha só. Dispersões coloidais são diferentes de soluções. Então, olha só, quando a gente fala uma solução sol, a gente quer dizer que é uma dispersão coloidal na qual o dispersante é o líquido e o disperso é o sólido. Tá? Então, a gente pode dar um exemplo como colocar um pouquinho de maisena na água. Então, isso seria uma dispersão na forma sol. E forma gel é uma dispersão na qual o dispersante é o sólido e o disperso é o líquido. Tá? Exemplo, gelatina pronta e geleia. Então, isso seria uma forma de coloides de forma gel. Tá? E emulsão é uma dispersão onde o dispersante é líquido e o disperso é líquido também. Então, cremes de hidratantes, à base de óleo e água. Então, tudo isso é um exemplo de emulsão. Tá? Outros exemplos de dispersões coloidais. Espuma líquida. O disperso é líquido, o dispersante é líquido e o disperso é gasoso. Um exemplo, espuma de sabão e chantilly. Então, isso seria uma espuma líquida. Espuma sólida. Dispersante é sólido e o disperso é gasoso. Exemplo, pedra pómez, né, que é bastante utilizada em questões de cosméticos. Aerosol sólido, o dispersante é gasoso e o disperso é sólido. No caso, a fumaça, né, um exemplo de aerosol sólido. Aerosol líquido, o dispersante é gasoso e o disperso é líquido. Líquido, ou neblina, né, no nosso dia a dia. E um exemplo de sol sólido seria o dispersante é sólido e o disperso também é sólido. Então, o que a gente tem como exemplo aqui? Rubi e safira. Então, são exemplos de dispersões na forma de sol sólido. Tá? Então, com isso a gente finaliza esse tema de soluções. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos termodinâmicos do equilíbrio químico.